Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura progressiva do texto. Antes da gente começar a leitura aí do capítulo 14, vamos tratar aí do versículo 25 a 33, uma passagem bem conhecida. Nós vivemos em um momento de uma época, né, a nossa geração, ela acha bonita ser cristão. É bonito ter o nome, né, de evangélico, de crente, de ser chamado de cristão. Né? Nós gostamos disso, dessa rotina de casa, de estar na igreja, de viver um pouco, de viver em um meio comum e de apreciar esse nome de cristão. Nós usamos camisa, usamos acessórios com cruz, né, com uma série de coisas assim. Mas parece que a igreja se tornou hoje uma espécie de clube social, onde as pessoas vêm para se sentir bem, para buscar um conforto, para buscar uma mensagem que enche o seu ego, que enche os seus desejos. E muitos de nós viemos para cumprir uma tabela. Eu tenho que ir 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. No nosso caso, na quinta e no domingo. Em outras comunidades tem mais atividades. E as pessoas vão, acham aquilo bonito, faz parte da rotina, e aquilo se tornou um hábito para eles. Mas a nossa realidade é que muitos pastores têm falado daquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo com que precisa ouvir. Essa é a grande diferença. Nós temos uma geração hoje que ama ouvir palavras que te enchem, que fala que você é o centro de tudo, que você é bonito, que você é raro, que você é o centro da mensagem. Mas a gente sabe que essa não é a mensagem do Evangelho. Então, ou seja, isso se tornou algo rotineiro na nossa geração, né? E por muitas vezes, por causa dessa falsa mensagem que é ensinada, nós nos tornamos falsos cristãos. Por muitas vezes esses falsos cristãos criam falsas responsabilidades, e essas falsas responsabilidades criam em nós falsas prioridades. E esse é o mundo que vivemos. Eu já falei isso aqui uma vez, mas que se a gente soubesse o peso que é ser um cristão, muitos de nós desistiriam no meio do caminho. Muitos de nós não estaríamos preparados para nos tornarmos os cristãos de verdade. E a Bíblia é unânime em dizer que para se tornar um cristão requer renúncia, compromissos e responsabilidades. Jesus pregou isso muitas vezes, né, durante o seu ministério, e falou com os discípulos que a vida deles precisava ter renúncia, precisava ter responsabilidade, precisava ter compromissos, e acima de tudo era um chamado de morte. A vida cristã é um chamado à morte. Que esse é o centro da mensagem da vida cristã. E quando nós falamos disso, e quando nós entramos nesse contexto, o capítulo de Lucas vai relatar, né, a gente sabe que Lucas era um médico, um grego, né, e ele relata detalhadamente sobre a vida de Jesus. É um dos 4 evangelhos ali o que dá mais detalhes sobre a vida de Jesus. E ele vai falar que nesse contexto do capítulo 14, que nós leremos aqui progressivamente, era um momento que Jesus estava viajando para
em Jerusalém, e ele vai exortar os discípulos que estavam com ele sobre o peso que seria ser um discípulo. Esse trecho da mensagem, a gente encontra essa narrativa nos outros evangelhos também, mas Lucas é mais cirúrgico aqui nisso, e ele abre um pouco sobre o peso de se tornar um cristão. E é sobre isso que eu quero tentar falar aqui essa noite. Sobre o peso da cruz nos nossos ombros. Porque muitas vezes a gente vive um cristianismo muito fácil, muito confortável, muito dentro daquilo que nós achamos que é, e não aquilo que Cristo deixou. Então, e dentro desse contexto, nós vamos ver que o verdadeiro cristão, ele traz sobre si grandes responsabilidades, grandes prioridades na vida. E se o cristianismo, se quando você se tornou cristão, você não se conscientizou das suas responsabilidades, das suas prioridades, eu acho que a gente deve refletir um pouco mais sobre isso. A gente deve tentar perceber que existe algo errado em nós. Amém? Então, a partir do versículo 25, vamos ler aí progressivamente. Todo mundo acompanhando, né? Ninguém perder. Lucas vem narrando assim: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Pesado, né? Jesus usa de passagens duras para confrontar a verdade aqui. Mas olha só que interessante quando a gente abre um pouco esse texto. Jesus aqui não estava ensinando que nós, os seus discípulos, né, a mensagem aqui a gente sabe que era para aqueles discípulos que estavam com ele, mas que se abrange a nós também. Então, ou seja, Jesus aqui não estava ensinando que nós não devemos amar os nossos pais, os nossos irmãos, não devemos ter esse relacionamento com pai, mãe, irmão, sogra, família, num contexto geral. Ele não estava ensinando isso. Ele estava ensinando que qualquer um que amasse algum desses a mais que ele, não seria digno de estar como um discípulo dele. O amar aqui é um ponto que a gente tem que ter cuidado de usar ele, porque o amar aqui tem vários sentidos. Ele tem o sentido de cuidar da sua família, ele tem o sentido de servir a sua família, ele tem o sentido de amar a sua comunidade, o seu próximo, a sua igreja. Ou seja, qualquer coisa que nós amarmos mais que a Deus, não somos dignos de ser discípulo dele. E com isso a gente traz sobre nós um peso que é uma prioridade. Se a nossa família se tornou a prioridade maior do que a Deus na nossa vida, nós não somos dignos de ser um discípulo dele. Se a prioridade da nossa vida é simplesmente a nossa família, os nossos irmãos, a nossa comunidade, tudo, qualquer coisa do que a Deus, nós não somos dignos de ser discípulos de Deus, ser discípulos de Jesus. Qualquer coisa que a gente ama, qualquer coisa que a gente ama na nossa vida mais que a Deus, é uma idolatria. E esse foi o pecado mais combatido
durante todo o Velho Testamento. Deus levantou inúmeros profetas que combateram justamente isso. As pessoas amavam deuses, ídolos, amavam a si próprio, a reis, muito mais que a Deus. E esse é um pecado que a todo instante a Bíblia está tratando. Qualquer coisa que tem o seu amor mais do que a Deus é uma idolatria. Nós não estamos falando de objetos, de cultura nossa, não. Nós estamos falando de qualquer coisa que pode ser um ídolo na sua vida. Inclusive seu pai, a sua mãe e seu filho. Se essa pessoa ocupa a maior parte do seu amor, que não sobra nada para Deus, ou sobra o resto do seu tempo para Deus, essa pessoa é um ídolo na sua vida. E nós temos uma grande facilidade de assimilar idolatria por causa da nossa cultura romana com simplesmente o pecado de imagens, de tudo. Mas nós somos muito simples de idolatrar pastores, cantores, idolatrar pessoas que estão dentro da nossa casa. Nosso pai, nossa mãe, seu marido, esposo, filho. Se essas pessoas têm a maior parte do seu amor, e o que você dedica para Deus é só o resto do seu tempo, isso tudo é um ídolo na sua vida. E você não é digno de ser um discípulo de Jesus. É isso que Jesus está falando. Ele nunca disse que você não deve amar o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua esposa, e principalmente cuidar e servi-los em amor. Mas aquilo tem que ser secundário na sua vida, porque Ele é a prioridade nossa. Se nos denominamos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Então, ou seja, a Ele deve ser a maior parte do nosso tempo e do nosso amor. E quando nós olhamos para uma passagem, abre aí, por gentileza, volta um pouquinho aí do livro de Mateus, do capítulo 10. Mateus capítulo 10, no versículo 34. Amém, todo mundo? Ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai, a sua mãe e a mim, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Talvez é mais pesado do que o primeiro texto que a gente leu, né? Mas e que paz é essa? E que espada é essa que Jesus disse que veio trazer? Ele diz que não veio trazer paz, mas que veio trazer a espada. Essa paz e essa espada são consequências da verdade. A partir do momento que nós temos consciência da verdade do Evangelho, e que temos consciência de quem Cristo é, isso vai trazer separação de nós com os nossos próximos que não creem na mesma coisa que a gente. Nós podemos nos separar, como Jesus disse aqui, do seu marido, da sua esposa, que não crê na mesma coisa que você, do seu filho, da sua filha, que não crê na mesma coisa que você crê. E por que vai haver essa separação? Por conta da mudança de vida. Porque aquilo que você fazia antes, com o conhecimento da verdade, você não fará mais. E aquilo vai trazer separação entre você e o seu próximo. Então, ou seja, a paz que existia, talvez uma paz fictícia,
não existirá mais. Por quê? Porque a verdade reinará. E ela vai separar aquilo que antes era o mito. Ela vai fazer a separação do santo e do profano. Ela vai trazer a separação do justo e do ímpio. Ela vai trazer a separação do salvo e do não salvo. E essa separação é literal na nossa vida. Nós teremos adversidades, nós teremos situações difíceis, de tristeza, de angústia, de dor, literal na nossa vida. Isso é uma consequência da verdade do Evangelho. Isso é uma consequência na vida de todo aquele que se tornou cristão. Se essa espada não trouxe essa separação na sua vida, não trouxe um peso nos seus ombros, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Se ela não trouxe um peso nas coisas que você antes achava essenciais, antes achava prioridade na sua vida, e se hoje já não é mais, há algum problema com o seu cristianismo. E quando nós olhamos para um texto desse, a gente deve olhar que as prioridades erradas na nossa vida podem colocar em jogo e em questão o nosso novo nascimento. Se as prioridades da sua vida não mudaram depois da verdade do Evangelho, você pode questionar se você nasceu de novo. A verdade do Evangelho, o peso da cruz, essa separação, ela tem que mudar o seu estilo de vida. Ou você escutou um falso Evangelho que não fez a verdade pesar sobre a sua vida, ou você não nasceu de novo. Não existe meias palavras para isso. O falso Evangelho não converte ninguém. Essa é peso muito grande sobre nós. Agora, esse peso, nós estamos dispostos a tê-lo sobre os nossos ombros? Nós estamos dispostos a nos separar do nosso próximo por causa da verdade do Evangelho? No versículo 27, vamos voltar lá em Lucas. Lucas 14, lá no versículo 27, Jesus diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Simples assim, né? Agora, isso é poético nos dias de hoje. Nossa, eu tomo a minha cruz, eu tenho a minha cruz, eu carrego a minha cruz todos os dias. Agora, o tomar a cruz aqui não é uma coisa poética, bonita de se professar e talvez estampado numa camisa ou de postar isso no Facebook. O tomar a cruz aqui é sentir o peso dela dia após dia pelos ombros. É sentir a dor que Cristo sentiu. Não é sentir uma dor de ser crucificado literalmente, mas os efeitos disso na nossa vida são dolorosos. O que a gente tem que entender é que tomar a cruz é sentir o peso dela todos os dias. Não é simplesmente na quinta e no domingo. Quando você sai da sua casa, vir para cá, você deixa as coisas para fazer em casa, você volta, você chega cansado do trabalho, tem que vir direto para a igreja, não dá tempo de fazer nada. Isso não é peso na cruz. Isso não é. Isso é uma oportunidade que nós temos de nos unir com outros irmãos para cultuar, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Isso não é peso nenhum para nós. Não. Isso é totalmente agradável, isso é maravilhoso.
nós podemos compartilhar de momentos assim. O peso é sobre os nossos ombros dos efeitos de carregar as consequências de que ser um discípulo de Cristo pode causar na nossa vida. A separação de pai, de filho, de marido, de esposa, de nora, seja o que for, isso sim causa esse constrangimento. Isso sim causa dor. Isso sim causa lágrimas nos olhos. A grande verdade é se nós estamos dispostos a passar por isso. Uma vida de responsabilidades e prioridades deve ser vivida dia após dia como cristão. Não somente, igual eu disse na quinta e no domingo. A responsabilidade de sermos cristãos é dia após dia. É o negar a si mesmo. O ser cristão não é carregar uma Bíblia, postar um versículo e dizer um Deus abençoe para alguém no seu trabalho, na sua escola. Isso não é ser cristão. Isso deve ser uma consequência. O ser cristão é sentir o peso da cruz de Cristo sobre nós. Isso é ser cristão. Você não pode envergonhar o Evangelho com a sua conduta, do seu modo, achando que você vive um cristianismo que Cristo não ensinou. Se você acha que viver o cristianismo do seu modo, da sua maneira, é um cristianismo, isso é um falso cristianismo na sua vida. O cristianismo verdadeiro é o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue Jesus. Isso é um cristianismo de verdade. Cristo deixou 2 mandamentos que resumem toda a lei. A gente vê isso lá em Mateus 22, que ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que cristianismo é esse que você vive? Se a sua alma, o seu entendimento, o seu coração não estão em jogo no seu cristianismo, isso não é o cristianismo que Cristo ensinou. Nós olhamos para o nosso próximo, e se a gente não ama como nós amamos a nós mesmos, isso não é cristianismo. O ministério de Cristo foi todo baseado no servir. E se nós não servimos ao nosso próximo, isso não é o cristianismo. Um dos maiores atos que Cristo ensinou para os seus discípulos ali, literalmente, foi abrir mão de si mesmo e servir ao próximo. E o que nós temos feito com relação a isso? Que cristianismo nós temos vivido sentado no sofá, assistindo televisão, no conforto, no aconchego da nossa cama e postando versículos ou citações de autores no Facebook? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não foi isso que Cristo ensinou. Se você não serve a tua igreja e não busca presença em verdade e em espírito do Senhor, esse não é o cristianismo que Cristo ensinou. Sabe por que esse não é o cristianismo que Cristo ensinou? Porque não são marcas de um novo nascimento. O novo nascimento causa em nós um desejo incessante da presença de Deus. Um desejo incessante pela palavra, de conhecimento, de buscar mais e mais de quem é Cristo, de quem é o Senhor dos Senhores. Um desejo incessante de buscar entender quão grande foi a obra de Cristo. E se esse desejo não arde em você, não queima em você dia após dia, coloque em dúvida o seu novo nascimento.
todos foram chamados a fazer teologia, a ler e ler e ler livros. Nem todos foram chamados a ensinar, a buscar um intelecto muito grande. Mas todos foram chamados a conhecer das Escrituras e conhecer do Deus que se revelou nela. E a fonte de revelação disso é a palavra de Deus. Não existe outro meio de buscar conhecer a Deus e a quem Ele é, senão pelas Escrituras. Não existe como nós olharmos para a cruz de Cristo e não ver o tamanho da sua obra e não desejar conhecer mais dela. Se você vive uma vida cristã na sua zona de conforto, sem carregar a cruz de Cristo, você não serve para ser um discípulo de Cristo. Nós temos um grande problema que nós nunca reconheceremos que estamos na zona de conforto. Para nós, todos os dias, a nossa vida está corrida, está difícil, está pesada, nós estamos passando por tribulação, nós estamos passando por tudo. Nós nunca vamos admitir que estamos tranquilos, calmos, numa maré mansa, num mar de rosas. Nós nunca vamos admitir isso. Porque nós não conseguimos sair daquele momento. Nós não conseguimos abandonar aquelas coisas que a gente gosta para viver uma vida que a gente não gosta, que a gente não está acostumado. Mas o chamado a ser discípulo de Cristo é abandonar, é o negar a si mesmo, é sair da sua zona de conforto, do aconchego do seu lar e servir a sua igreja, servir a sua comunidade e propagar a mensagem do Evangelho. Agora, isso é difícil. Isso causa dor, isso causa incômodo, isso é desconfortável. Isso muitas vezes vai te colocar em situações de constrangimento com outras pessoas. Foi onde a gente começou o nosso texto. É onde entra as renúncias, é onde entra as responsabilidades e entra o compromisso. Abandonar aquilo que a gente gosta, abandonar aquilo que a gente está confortável é muito difícil. Mas o chamado a ser discípulo de Cristo é realmente abandonar essas coisas. Amém? Do versículo 28 até o versículo 32, Jesus vai citar aqui dois exemplos como uma forma de advertência, né, querendo comparar isso com a vida árdua de ser um discípulo dele. Do versículo 28, ele vai falar assim: pois qual de vocês pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se há meios para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que viram zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. A segunda advertência é no versículo 31 e 32. Ele vai falar assim: qual rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com se 10.000 homens poderá enfrentar o que vai enfrentar a 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus citou aqui dois exemplos de uma pessoa que vai começar uma construção, né? Se ela não senta, projeta, programa, tudo aquilo, a ver se ela vai ter condições de fazê-lo até o fim. Senão ela chega na metade e vai abandonar. O segundo exemplo é parecido. É de um rei que vai combater a outro rei com tantos 1.000 soldados, mas que vai ter a cautela de saber se o outro vem com muito mais soldados do que ele, para no meio da batalha ele tenha que pedir paz e cessar aquela guerra.
E por que Jesus citou esses dois exemplos, advertindo os discípulos de quê? Que eles deveriam refletir sobre o peso da vida cristã. Eles deveriam refletir sobre se eles estavam dispostos a pagar o alto valor de ser discípulo. Se eles estariam dispostos a arcar com todas aquelas consequências, com todas aquelas dores, lutas, aquelas separações que eles iriam ter. Olha só, você sabe o que é mais engraçado? Porque o chamado do Evangelho é um chamado para a morte daquilo que a gente ama, mas aquilo que Deus odeia. E por que quando nós evangelizamos alguém, nós não falamos com essa pessoa do peso que é ser um cristão? Você vai parar para pensar nisso? Ninguém chega para falar com alguém assim, poxa, Jesus que morreu na cruz, que pagou um preço por você e tudo, se você se arrepender dos seus pecados, né, crê nessa obra, mas tem um peso, mas tem uma dor. Se você aceitar seguir esse Jesus, renunciar e tudo, você vai sofrer, você vai ter guerra dentro da sua casa, você vai ser perseguido e tudo. Por que a gente não fala isso? Você já parou para pensar nisso? Porque nós temos a consciência que toda dor, que toda angústia, que todo sofrimento que nós passamos nessa terra por causa de Jesus é pequeno perto de estar na presença dele na eternidade. Porque nós temos a consciência de quando estivermos face a face com Cristo, em sua glória, tudo isso que passamos aqui não vai ser nada. E porque estar na presença de Cristo é a maior e melhor coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que nós não anunciamos o sofrimento, a angústia e dor que ser um discípulo de Cristo causa. Nós anunciamos isso depois, não na hora do evangelismo. Essa é a verdade. Porque nós temos a consciência de que a volta de Jesus será tão gloriosa e tão maravilhosa que qualquer lágrima, qualquer dor, qualquer sofrimento dessa terra será nada perto da presença dele. E é nisso que devemos nos apegar. É nessa esperança de redenção com a vida eterna. Mas para estarmos com ele lá, temos que passar esse peso aqui. Temos que sentir o peso da cruz nos nossos ombros. E isso não deve ser vivido de qualquer maneira. Isso não pode ser vivido de modo leviano. O chamado Evangelho é um chamado para sermos discípulos de Cristo, mas para fazermos aquilo que Ele ensinou, não aquilo que a gente acha que é o cristianismo. Não aquilo que a nossa justiça totalmente corrompida pensa ser. Não aquilo que os nossos meios, a nossa cultura, os nossos familiares, a nossa rotina propicia para nós. O chamado ao Evangelho é um chamado de renúncia, é um chamado à morte daquilo que tudo que é confortável e agradável para nós. Mas o chamado ao Evangelho é um chamado a estar na presença de Jesus por toda a eternidade. E esse é o maior ponto da mensagem do Evangelho. Não é sobre essa vida que temos aqui. Aqui é passageiro. Alguns de nós aqui talvez nem viverá até 80, 90 anos. Se dirá 60. Mas o chamado Evangelho aponta para uma vida na eternidade com Cristo, a viver a sua glória, onde todas essas coisas que nós vivemos hoje vão ser inúteis e fúteis. Estar na presença dele é o ápice maior da glória de Deus. Amém? No versículo 33, ele vai falar assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem,
não pode ser o meu discípulo. Todo aquele que não está disposto a se comprometer, a se renunciar, a morrer para si mesmo, para as suas vontades, para a sua vaidade, a morrer talvez para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu pai, para o seu trabalho, todo esse que não está disposto a perder isso tudo por causa do Evangelho, não pode ser um discípulo de Cristo. E se você não é um discípulo de Cristo, você não estará com Ele na eternidade. Eu acho que isso deveria pesar sobre nós todas as manhãs. Todas as manhãs, na hora que a gente acordar, a gente ter a certeza de que Deus te deu mais um dia de vida. E você imaginar assim, Deus, será que eu estou disposto hoje, mais uma vez, a abandonar aquilo que eu amo, a viver aquilo que o Senhor me chamou para viver? Será que o meu trabalho, a minha escola, a minha família, isso tudo te glorifica da forma que Cristo deixou para me fazer? Isso não é fácil para a nossa vida. Isso não tem como a gente conciliar isso tudo com a cultura que a gente vive, com a rotina que a gente vive, com talvez os meios familiares que cada um aqui cresceu. Mas é para isso que somos chamados. A morrer para nós mesmos, a morrermos para a nossa família, a morrermos para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para tudo aquilo que não glorifica a Deus. Somos chamados a ser perseverantes nisso, dia após dia. Porque isso glorifica a Deus, isso exalta o nome de Cristo. E não a nossa maneira de viver o cristianismo dentro da nossa casa. Ah, estou cansado, não vou hoje não, mas eu vou fazer uma oração. Isso não é cristianismo, não. Isso não é o cristianismo que Cristo chamou você para fazer. Nossa, hoje o dia foi tão pesado, não vou no culto hoje não. Mas se a gente tiver um caso de urgência e emergência na família, a gente vai para o hospital e fica a noite inteira lá. Nosso cristianismo tem que ser reavaliado todos os dias. Não é conforme o nosso irmão, nem conforme o pastor da nossa igreja, nem conforme um líder e tudo. O nosso cristianismo deve ser avaliado por aquilo como Cristo viveu. Ele é o nosso espelho. Qualquer coisa abaixo dele é corrompido pelo pecado como nós. O cristianismo deve ser medido na cruz de Cristo. Se nós avaliamos o nosso cristianismo baseando as atitudes de outra pessoa, da comunidade, da igreja, o nosso cristianismo sempre será raso. Porque a nossa igreja é formada por pecadores, falhos. A igreja só será perfeita na volta de Cristo. Na onde estaremos todos glorificados, com corpos glorificados e santificados e livres do pecado. Amém. Enquanto a igreja for aqui na terra formada por pessoas, ela sempre será uma igreja pecadora, uma igreja imperfeita, com falhas, com erros. Nós não devemos medir o nosso cristianismo por essa rasa medida. Nós devemos medir o nosso cristianismo do topo da cruz de Cristo. Esse é o nível de cristianismo que devemos viver. Amém? As nossas responsabilidades e prioridades como cristão não convêm ou podem ser medidas daquilo que nos agrada, mas assim como a palavra de Deus diz. Se nós olhamos o que é prioridade para nós e responsabilidades pelo nosso meio, pelo nosso senso pecador, egoísta e idólatra, nosso cristianismo, as nossas prioridades, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos serão rasos, tanto com Deus quanto com a igreja. Nós nunca podemos olhar
nosso cristianismo pelaquilo que a gente acha que é, mas sim pelaquilo que Cristo fez na cruz, que é o sacrifício, que é o servir. Enquanto estiver confortável para nós, está errado. Está pouco. Enquanto a sua vida cristã fala assim, nossa, está super agradável, está errado. Tem que ser sofrido, tem que ter dor, tem que ter renúncia. Tem que sair da sua zona de conforto. Se ele não sair, ele não é o cristianismo que Cristo te chamou para fazer. Não é o cristianismo de negue-se a si mesmo. Se você continua fazendo todas as coisas da mesma forma que você faz hoje, quando você não era um cristão, está errado. Alguma coisa está errada com o nível do seu cristianismo. O morrer para si mesmo é viver para a glória de Deus. Não há como viver para a glória de Deus sem abandonar as suas velhas práticas. Não há como viver o cristianismo bíblico baseado naquilo que Cristo ensinou sem negar aquilo que a gente ama. Viver para a glória de Deus é renunciar a si mesmo, é carregar a sua cruz, é matar aquilo que você ama e que Deus, na sua palavra, diz que Ele odeia. Nós caminhando aqui já para um final, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Amém? Todo mundo? Paulo escreveu assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu por todos e que ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que fizeram novas todas as coisas. Amém? Nessa carta de Coríntios, Paulo está basicamente defendendo o seu apostolado, né? Paulo se apresenta na carta como um apóstolo de Cristo, e a igreja de Corinto conhecia Paulo antes, né, sendo Saulo, né, como perseguidor e tudo. E no decorrer da carta, Paulo é interrogado pela igreja, tipo assim, poxa, antes você era um perseguidor dos cristãos e tudo, e agora você vem pregando esse evangelho de Cristo para nós? Como assim? Que loucura que é essa que você está vivendo? O contexto da carta é muito basicamente resumido assim, né? A igreja não entendia por que Paulo estava pregando aquela mensagem para eles, né? Aquela mensagem de Cristo crucificado e tudo. E Paulo mostra para eles aqui, nesse contexto, que depois que ele teve essa mudança de vida com Cristo, esse chamado ao Evangelho, esse chamado de ser apóstolo, tudo na vida dele mudou. O conceito de como ele enxerga o mundo, o
conceito de como ele enxerga as pessoas, o conceito errado do que ele tinha das coisas passadas. Paulo retrata aqui e fala assim, olha, eu tenho hoje uma nova mente, eu tenho uma outra cabeça, eu consigo enxergar as coisas de forma totalmente diferente. É por isso que parece loucura para vocês eu pregando essa mensagem. Você sabe por quê? Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E o que a gente tira disso aqui? A pessoa que realmente nasceu de novo, a pessoa que realmente foi cheia do Espírito Santo, regenerada, e ela se arrependeu, ela tem uma nova mentalidade. E ela tem um conceito novo sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o mundo. Tudo aquilo se passou, as velhas coisas se passaram, eis que tudo novo se faz. Então, ou seja, o cristão de verdade, ele tem uma nova mente, ele tem uma nova mentalidade. E com essa nova mentalidade, ele tem novas responsabilidades, ele tem novos compromissos e novas prioridades. O cristão verdadeiro, genuíno, que nasceu de novo, as coisas velhas ele abandona. As coisas que ele conhecia, que ele achava que entendia, isso tudo ficou para trás. Ele traz consigo uma nova vida, uma nova concepção das coisas com relação aos seus irmãos, com relação à sua igreja, com relação ao mundo. Tudo se fez novo. Tudo que era velho foi abandonado. E se o nosso cristianismo não mudou a nossa mente, não mudou o nosso modo de olhar a vida, nós devemos repensar se nós nascemos de novo. Isso deveria ser algo diário na nossa vida. Nós repensarmos quais são as nossas prioridades, quais são os nossos compromissos e quais são as nossas responsabilidades diante da palavra do Evangelho. A nossa postura foi mudada, a nossa maneira de agir foi mudada, o nosso modo de pensar foi transformado. E isso traz aplicações drásticas, radicais e muitas vezes dolorosas na nossa vida. Abandonar as coisas que a gente amava, abandonar as coisas que a gente achava uma maravilha, abandonar aquelas coisas que traziam para nós uma sensação de felicidade, de alegria, de prazer, isso deve ser diário na nossa vida. Se aquilo não está em conformidade com a palavra de Deus, você deve abandonar aquilo. O chamado à vida cristã é uma renúncia diária dessas coisas. É muito mais do que eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de falar palavrão. É muito mais que isso. É muito mais do que abandonar uma vida boêmia, é muito mais do que abandonar uma postura errada dentro do seu trabalho. Isso faz parte, isso está incluído na vida cristã. Mas a vida cristã é uma vida de renúncia todos os dias, naquilo que a gente ama e que Deus odeia. E como que nós sabemos que se aquilo que a gente ama, Deus odeia? Através de onde? Através da palavra de Deus. Não tem como, por achismo, eu achar que isso é permitido ou eu achar que aquilo é proibido. Não tem como eu especular uma coisa sem conhecer. O chamado para o cristianismo é um chamado a uma presença diária sobre as Escrituras, a conhecer do Deus que te chamou, que te salvou, que te tirou do caminho a passos largos do inferno que você estava. Nada pode nos tirar do inferno,
a não ser um chamado de Deus. E se hoje estamos aqui, é por graça e misericórdia dele sobre as nossas vidas. É por causa do sangue de Cristo naquela cruz. É por causa da renúncia dele, da sua carne e da sua vida, que nós hoje somos chamados a renunciar aos nossos velhos hábitos, à nossa velha maneira de viver. É por causa dele naquela cruz. Não por nenhuma outra coisa. Paulo escreve a Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado da direita de Deus, e mantenham os seus pensamentos no alto e não nas coisas terrenas que são fúteis. Não tem como conciliar o cristianismo verdadeiro e bíblico com os velhos hábitos inúteis e fúteis. Não tem como você continuar vivendo uma vida que você vivia antes da sua conversão, depois da conversão. Não tem como agradar a todos que você agradava antes da sua conversão, após a sua conversão. Não tem como satisfazer seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, seja quem for, com a verdade que você vivia antes da conversão, depois da conversão. As suas prioridades são outras. As suas prioridades são as coisas do alto. As suas prioridades estão em Cristo, que está sentado à direita de Deus. As suas prioridades é negar a si mesmo e nascer de novo. As suas prioridades é abandonar todas as coisas inúteis e fúteis que nós amávamos e buscar genuíno relacionamento com Deus através da sua palavra. O chamado ao Evangelho é um chamado a servir a sua igreja. Se você não é capaz de servir a sua igreja, você não é capaz de servir a Cristo. Se você não é capaz de servir a Cristo, você não é capaz de ser o seu discípulo. Se você não é capaz de ser o seu discípulo, você não estará com ele na vida eterna. É pesado, mas é simples assim. Morrer a si mesmo é literal. Não existe nada poético nisso. De poesia, de um evangelho bonito, de um evangelho agradável aos ouvidos, ainda está espalhado a todos os lugares. Mas o evangelho genuíno, que produz salvação, que produz conversão e que tira pessoas do inferno, é só o evangelho bíblico de Cristo pregado naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. E graças a Deus pela obra de Cristo naquela cruz, que pagou pelos nossos pecados. Se a nossa mente não está renovada, se as nossas prioridades não são as prioridades de Deus, eu te aconselho piedosamente a clamar por misericórdia com Deus. Eu te aconselho piedosamente a clamar o perdão de Deus, clamar uma vida nova, clamar uma verdadeira conversão. Se o evangelho verdadeiro não penetrou ainda na sua essência dentro do seu coração, é hora de você pedir perdão a Deus e se arrepender dos seus pecados. Não carregar a cruz de Cristo, não sentir o peso dela dos seus ombros, não é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é um chamado a sentir esse peso, a renunciar tudo aquilo que você amava e que é aquilo que Deus odeia. Amém? Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Deus. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te pedimos misericórdia. Te pedimos, Senhor, que nesse momento escute o clamor da tua igreja.
pedimos, Senhor, que a tua espada da verdade, a tua palavra, que é capaz de penetrar qualquer ser, qualquer uma da sua criação, que só possa penetrar os nossos corações. Que a tua verdade, Senhor, que possa separar de nós aquilo que nós amamos e que o Senhor odeia. Que a tua verdade, Senhor, que possa fazer hoje um divisor de águas sobre o nosso cristianismo, sobre o nosso raso de povos cristianos. Eu te peço, Senhor, misericórdia da minha vida, pela vida da tua igreja, pela tua igreja nos 4 cantos da terra. Que o Espírito Santo possa vir, Senhor,